Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Hoje eu vim falar pra vocês e vim mostrar esse livro maravilhoso que se chama 50 Plantas que Mudaram o Rumo da História, do Bill Loss. Esse vídeo vai ser num formato um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer, porque eu vou falar, vou mostrar pra vocês assim de longe e também vou fazer alguns takes bem pertinho, porque esse livro, gente, ele é lindo e de longe não vai aparecer. E eu preciso mostrar bem de pertinho pra vocês porque realmente vale a pena. À primeira vista pode parecer, mas ele não é um livro de biologia ou um livro de plantas. Ele é um livro de história, e da história contada a partir do ponto de vista dessas 50 plantas. A edição em si é incrível, é da editora Sextante, é capa dura, a folha ela é amarelada, tem desenhos, tem citações, pinturas, fotos históricas, sério, é muito lindo mesmo, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês. O layout das páginas também é muito bom. Na verdade, a única crítica que eu tenho a fazer é a letrinha. Eu achei ela muito pequena e às vezes é um pouquinho difícil de ler, assim. Se a iluminação não tá muito boa ou eu que uso óculos acabo forçando um pouquinho os olhos, né? Mas fora isso, esse livro é muito bom. As curiosidades acerca dessas plantas aqui são muito legais e a maioria das coisas eu não sabia mesmo sobre a história e sobre como tinha influenciado a história, né? Cada uma dessas plantas. Cada planta é um capítulo e vai sendo contado a história por trás dessas plantas. Por exemplo, onde foi a origem dessa planta, como ela foi disseminada para outras regiões, se teve alguma guerra por causa dela, ou se ela influenciou alguma guerra, como era o uso dessa planta, né, nos primórdios e como esse uso foi se modificando, né, ao longo dos anos. Como a própria planta foi sendo modificada, foi sendo domesticada pelos homens, né? E o uso que ela tinha antigamente, o uso que ela tem hoje, o valor que ela tem para determinadas nações e que ela tinha na época que ela foi descoberta, né? E as guerras que ela acabou influenciando, a sua importância, etc. São várias informações sobre cada planta. Aqui eu vou mostrar o sumário pra vocês, e aí aqui tem as plantas, né? Por exemplo, cebola, abacaxi, repolho, chá, pimenta, tem café, papiro, coca, samambaia, soja, girassol, tem várias plantas, né? Noz moscada, tabaco, arroz, a papoula do ópio, que mais? Milho, gengibre, baunilha, batata, cana-de-açúcar, enfim, são várias plantas, né? São 50 plantas que de alguma forma tiveram uma influência grande na história, né, da humanidade. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o capítulo da quina. E eu deixei bem aproximado assim, né, não vai caber toda a página do livro, porque senão vocês não vão conseguir enxergar as figuras e as pinturas que tem, né, eu queria mostrar principalmente isso pra vocês. Aqui no capítulo da quina vai falar um pouquinho sobre a febre dos pântanos e vai mostrar como que foi descoberta o uso dessa substância que tinha nessa planta quina contra a malária, né, eu achei bem interessante esse capítulo aqui. A malária era um problema muito sério nessa época e descobriram que essa planta ajudava no combate da malária, sabe? Então são várias informações assim que eu achei bem interessantes, tem muitas plantas legais. Esse capítulo aqui do papiro eu achei bem interessante e ele vai falar um pouquinho sobre como o papiro foi usado, né, como papel, como livro. Então tem fotos, né, mostrando como eram os papiros. Vai falar um pouquinho também sobre a trajetória do papel, como as civilizações foram utilizando o papiro, a importância que teve e como foi se transformando isso. E nesse capítulo do papiro, ele vai falar também sobre como hoje em dia a gente utiliza muito mais papel e como esse papel foi sendo modificado, né? A gente foi usando outras árvores e, por exemplo, ele vai falar aqui que um americano, em média, usa 9 pinheiros por ano em papéis. Então, tipo, é muita coisa, né, gente, se a gente for pensar. Então, esse livro, ele vai mostrando essas coisas, essas curiosidades pra gente e vai fazendo a gente pensar
sobre isso e sobre como essas plantas foram e são importantes até hoje. Uma planta que eu achei bem interessante também foi o inhame. Eu não sabia que existiam tantas espécies assim de inhame e eu também não conhecia as propriedades medicinais dessa planta, né? E eles fazem muitas coisas, eles fazem muitos produtos de inhame, até cerveja, anticoncepcionais, eles usam na medicina, na cortisona, medicamentos para asma, para artrite, enfim, muitos usos eles fazem do inhame. Aqui no capítulo da coca também fala coisas bem interessantes. Falam sobre a exploração dos indígenas do Peru nas minas de prata, descobertas de remédios, a invenção da Coca-Cola e o início da epidemia da droga. Então tem várias informações interessantes e o que eu achei legal é que assim, ó, eles colocam citações, eles colocam esses boxes assim de informações, né? E tem alguns desenhos também, olha que bonito. Isso aqui são pinturas. E também tem desenhos, tem fotos das plantações. Eu achei bem interessante esse livro. Eles colocam também algumas imagens de propagandas, né, folders antigos, assim, de como as pessoas utilizavam os produtos na época, né, então são coisas que faziam antes e, por exemplo, hoje já não fazem. Aqui, por exemplo, aqui, ó, eles usavam as propriedades analgésicas das folhas de coca para dor de dente, por exemplo. Hoje a gente já não vê isso aí, né, hoje o uso da droga, né, ficou tão incorporado que realmente a gente já não consegue mais utilizar essas plantas para outros fins, né. Esses capítulos, eles são bem diversificados, não vai falar só sobre a planta em si, vai falar sobre diversos usos e diversas informações históricas que rodearam essa planta, né. Então, esse livro eu achei muito bacana. No capítulo das samambaias vai falar sobre as samambaias gigantes e os animais gigantes que tinham em outras épocas, né. Eu achei bem interessante. E aí vai falar também sobre os fósseis, que as samambaias, principalmente, viraram os fósseis que hoje são exploradas como carvão, né. Então vai falar sobre a poluição, aquecimento global, enfim, ele vai falar sobre muitas coisas nesses capítulos, sabe? Eles vão pegar as plantas, vão mostrar como elas eram utilizadas, como elas são utilizadas hoje e também vão traçar o paralelo dessas plantas no decorrer da história, né? Vocês podem ver que eu coloquei post-its porque esse livro aqui ele é muito lindo e eu não tive coragem de escrever nele, então eu escrevi as minhas informações, as coisas que eu achei importantes todas em post-its, né? No capítulo sobre a soja vai falar sobre o agronegócio, sobre a expulsão dos pequenos camponeses, né, da zona rural. Nesse capítulo aqui da soja, ele é um pouquinho mais longo, né, ele vai falar sobre muitas coisas, assim, e o que eu achei mais importante é que ele vai falar sobre os problemas, né, que a monocultura da soja acarretou. Por exemplo, o desemprego rural, o desenvolvimento de super ervas daninhas por causa do uso dos agrotóxicos, né, expansão dessas culturas de soja para florestas úmidas e cerrado no Brasil, enfim, são vários problemas, né, que eles foram contando aqui nesse livro, nessa parte da soja, assim, eu achei bem interessante. No capítulo da Amoreira Branca, vai falar sobre a seda. Eu não sabia nada sobre isso. O capítulo aqui da Amoreira Branca eu achei particularmente interessante por causa da história em si, assim, uma história que já vem de muitos anos, né? Cultivavam essa planta na China. Eles faziam, a partir dessa planta que eles faziam a seda, né, através do bicho da seda. Então, vai contar sobre como eles faziam, como era esse processo, né, de fabricação da seda, o que esses bichos da seda, como é que eles tinham que ser tratados, como é que eles eram cultivados, na verdade. E que lá na China eles detinham esse conhecimento e vendiam essa seda para outras partes do mundo, né? E ninguém mais sabia como fazer isso, então tinha muito mistério envolvido, né? Várias teorias de como será que eles faziam essa seda e coisas até meio místicas, assim, né? Até que um dia sementes da Amoreira Branca foram contrabandeadas para fora da China e eles acabaram cultivando e descobrindo como cultivar essa planta e como fazer a seda, né, através dessa planta. Então é bem interessante esse capítulo aqui porque vai mostrar bastante essa história e é uma história bem antiga, assim, eu achei bem interessante. E pra finalizar, vou mostrar pra vocês aqui o capítulo do milho, que também fala algumas coisas bem interessantes. Eles vão falar sobre
os impérios, né, aqui nativos da América do Sul, da América Latina em geral, assim, como eles foram dizimados pelos espanhóis, né? Então vai contar um pouquinho dessa história, de como os espanhóis chegaram aqui, enganaram os chefes, os reis aqui, né, desses impérios que a gente tinha aqui da América do Sul, e como essa população que era muito grande e era bem organizada, como que eles foram dizimados, assim, sabe? Então eu achei também bem interessante essa parte da história e ver como o milho influenciou isso, né, na sobrevivência dos exércitos e na sobrevivência dessas populações. Eu achei bem interessante. Mas então é isso, né? Eu queria mostrar pra vocês mais de perto, porque tem figuras e gravuras assim bem interessantes e tem quadros, pinturas, né, famosos, enfim, tem fotos antigas de pessoas que descobriram alguma coisa relacionada com essa planta, ou de algumas situações, por exemplo, esses camponeses aqui que estão preparando a terra, né, para plantar batata, enfim, aí tem alguns desenhos, assim, muito bonitos, né. Mas é isso, queria mostrar pra vocês, porque eu acho que esse livro aqui, ele é muito bonito e vale muito a pena, gente, ser lido e ser olhado e manuseado, enfim, né, eu queria compartilhar isso com vocês, porque realmente foi um dos livros mais bonitos, assim, e mais legais que eu li até agora esse ano. Eu não vou ficar aqui falando sobre as 50 plantas, mas falei algumas coisas assim que mais me chamaram a atenção, mas o livro em si é todo muito bacana, eu recomendo que vocês leiam, porque vale a pena mesmo. Muito obrigada por ter assistido, desejo a todos vocês infinitas leituras e até o próximo vídeo.